Oi, gente. Eu tenho algumas coisas pra falar. Eu tenho uma surpresa pra vocês em breve. Essa é a primeira coisa, uma surpresa. A segunda coisa é meu cabelo. Eu cortei meu cabelo ontem, então eu não tô acostumada ainda com ele. E ele meio que parece que tá querendo me dar uma lição de vida. E ele está dizendo: as coisas não estão sob controle. A terceira coisa é que esse vídeo não foi bem planejado, assim. A gente vai descobrir o que vai virar esse vídeo. Eu queria conversar sobre uma coisa específica, mas eu não sei exatamente como dizer isso, ou o que mostrar, como compartilhar isso com vocês. Mas eu queria pensar um pouco sobre isso e eu achei que seria legal fazer isso conversando. Esse vídeo é pra falar sobre livros com vocês, mas assim, um pouco da nossa relação com os livros. Sei lá, eu queria mostrar algumas coisas pra vocês e queria que vocês me contassem algumas coisas também nos comentários. Durante todo esse tempo que eu tenho o canal, vai fazer 5 anos já, eu criei o canal em 2011 com o objetivo de falar sobre as minhas leituras. Também era pra melhorar a minha desenvoltura, né, pra conversar, perder um pouco da minha timidez. E nesse tempo, a minha relação com os livros mudou um pouco. Em 2010, em 2011, eu era muito ciumenta com os meus livros. Não sou mais assim com os meus livros. Eu tendo a emprestar os livros, mesmo sabendo que às vezes eles não voltam, assim, mas sabe, tudo bem. Uma coisa que mudou muito a minha relação com os livros foi ter trabalhado num sebo, na livraria do meu pai. Eu comecei a achar os livros muito baratos, na verdade. Assim, né? O que diferenciava um livro que era meu, sabe, que eu tenho na minha estante, de centenas de livros iguais ao que eu tenho, se eu mantenho o meu livro intacto e idolatro, né, o meu livro enquanto objeto que tem que ser intocado e, sabe, isso começou a mudar quando eu estive em contato com muitos livros na livraria. E aí eu comecei a pensar que as marcas que a gente deixa nos livros, elas são muito particulares. Então, por exemplo, quando você pega o livro de alguém e você acha alguma coisa ali dentro, tem um pouco daquela pessoa naquele livro, só naquela edição, naquele objeto. E eu gosto de pensar nisso, assim, nessa ideia do livro, não só enquanto, né, enquanto conteúdo dele, enfim, mas nessa questão do objeto em si. E aí a gente entra em coisas como, por exemplo, como que as pessoas marcam suas leituras, se as pessoas riscam etiquetinhas para marcar as passagens. Eu costumo dobrar o canto da página. E quando eu fazia isso, eu me sentia muito mal quando eu comecei a fazer isso. E quando eu contava isso em vídeo, em alguma tag, eu também me sentia meio envergonhada de falar assim: gente, me desculpa, por favor, mas eu dobro a orelha do meu livro quando eu quero lembrar da passagem. Nenhum dos livros que eu separei aqui são livros que eu li recentemente, então eles não estão marcados dessa forma. Mas o último livro que eu li, que foi Descobri que Estava Morto, eu fiz isso. Os livros que eu separei são livros que têm dedicatórias. Aqui tem 2 tipos de livros com dedicatórias, assim. Tem dedicatórias de autores, que é uma coisa legal, mas que assim, né? Não é uma pessoa que te conhece. E aí até na dedicatória dos autores, tem 2 tipos de livros diferentes que eu consigo pensar aqui, que são aqueles que o autor escreveu pra você a dedicatória. De alguma maneira ele te conhecia. No meu caso, por causa do canal. Por exemplo, eu fiz um vídeo comentando sobre Yeshua. Eu sempre vou falar esse nome errado. Que é Jesus em hebraico, né? Inclusive, é uma trilogia de HQ sobre a história de Jesus e é maravilhosa, sério. Eu comecei a gostar muito mais de Jesus por causa dessa. Que coisa horrível de se dizer. Mas enfim. E eu falei sobre a primeira HQ do Yeshua e o autor viu o vídeo e me mandou os outros 2 volumes. E aí ele autografou pra mim. Fez uma dedicatória, inclusive tem um desenho do laudo. Para Morgana, literalmente vlogando com beijaço do laudo. Esse é o tipo de coisa que é muito legal. Café pro Santo, do Leonardo Triandópolis. O Léo tem um canal no YouTube, e eu lembro que quando eu criei o Amigo Secreto Literário, eu convidei algumas pessoas e tal, eu acho que o Léo tava na 2ª edição do Amigo Secreto. Tem um contato ali, assim, de YouTube e tal, e aí ele me mandou esse livro, e tem uma dedicatória para Morgana, um gole de fantasia e folclore. É um pouquinho diferente, porque é o autor que foi e te mandou o livro. É diferente, por exemplo, do meu livro do Luiz Fernando Veríssimo, em que eu fui até o autor e falei: autografe, por favor. Aí começa, assim, as memórias, né, de como é que foi quando eu fui pegar esse autógrafo, por exemplo. Para Morgana, um abraço do Luiz Fernando Veríssimo. Quando eu fui pegar o autógrafo com ele, não sei se a câmera descarregou, alguma coisa assim, que eu não tenho nenhuma foto, nenhum vídeo, nada desse momento. Mas eu tenho o livro e a dedicatória e a minha lembrança. Tem mais, sabe?
As quedas também fazem parte das marcas que eu deixo nos meus livros, assim. O Ronaldo Corrêa de Brito era um autor que eu conheci por causa de um livro que eu tive que ler pro vestibular, o Livro dos Homens, e aqui tem uma dedicatória também de uma palestra que eu fui assistir dele. Do Fernando Bonassi, né? Bonazzi? Bonassi. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo sobre esse livro, eu falei sobre o nome dele errado. E aí no outro vídeo eu corrigi, mas eu já não me lembro da pronúncia, desculpa. Que é Diário da Guerra de São Paulo. E, para Morgana, esse diário de vida e morte. Sírio Velho, do Walter Tierno. Quando eu comprei, ele não conhecia meu canal, mas depois ele fez parte também, amigo secreto, literário. A Comadre Morgana, um grande abraço, espero que curta as aventuras de Cira. E um desenho. Eu não podia deixar de mostrar esse livro, porque tem um vídeo, um vlog de leitura em que eu conheci o Flávio Carneiro. Lá nesse vídeo vocês conseguem ver como eu fiquei empolgada, meu Deus, porque eu ia conhecer o Flávio Carneiro. Ai meu Deus, ai meu Deus. Era eu na fila para Morgana, aguardando seus comentários. Beijos. Porque eu contei pra ele sobre o canal. E o Flávio é muito querido, assim. Ele entrou em contato comigo depois do vídeo da Tati. E eu estou devendo o vídeo de O Campeonato, que é o outro livro dele. Ah, olha só. Esse livro tem algumas orelhinhas. Acho que de autores são esses os livros. Os livros que acabam tendo mais significados, as dedicatórias, eu acho que são as dedicatórias que alguém te dá o livro de presente e escreve alguma coisa pra você. Talvez a minha dedicatória mais antiga seja desse livro, que eu mostrei num vídeo bem antigo. Um dos primeiros vídeos do canal, que eu falei sobre livros infantis. Esse livro tem muita história. Vamos começar pelo fato de que acho que alguém tem que aprender a conservar seus objetos ao invés de criar teorias sobre como é legal deixar marcas neles. Eu tenho uma coleção de livros do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse foi o primeiro que eu ganhei por causa do nome, né? A Queridíssima Amiguinha Morgana, de 96, eu tinha 6 anos. Foi um presente de um amigo da minha mãe. E dessa mesma coleção tem também a dedicatória do meu pai para Morgana no seu aniversário de 7 anos, com todo o amor do mundo, Luiz Fafal e Thiago. E olha só outra coisa que legal, que aqui tem o meu nome numa etiquetinha, mas eu não coloco meu nome nos meus livros. Isso foi porque quando eu tava na 4ª série, a professora fez uma biblioteca na sala e a gente podia levar nossos livros para que os nossos colegas pudessem alocá-los. Os livros eram etiquetados para no final, né, a gente pegar nossos livros de volta. Deu um pouco de problema, eu perdi alguns livros nisso. É curioso que eu não tenho nenhum livro com dedicatória da minha mãe. Eu já dei livro de presente para ela e fiz dedicatórias bonitinhas, mas ela nunca me escreveu uma dedicatória. Acho que é porque, sei lá, era tão natural a gente passear e eu pedir um livro e ela me dar o livro que eu pedisse, que não tinha esse momento, sabe, de escolha e de falar assim, comprei esse livro pensando em você e tô escrevendo isso pra você. Não teve esse momento, assim. Era muito, eu quero esse livro, por favor, compra pra mim. Mas voltando, tem outros 3 livros que tem a dedicatória do meu pai. Mas outra coisa curiosa é que são livros dele. Meu pai tem 3 livros de poesia. No livro que se chama A Lápide Gótica de um Amor Impossível. Da onde vem o drama, será? Ele dedicou o livro pra mim e pro meu irmão. E aí tem a dedicatória que ele escreveu no dia do lançamento do livro. Foi em 98. Para Morgana, com todo o meu amor, ao mais lindo poema do mundo, você. Beijos do papai. Fofo, né? Para a bruxinha mais esperta do mundo e que só faz boas mágicas. Para minha filhinha mais linda e inteligente, a única. Com todo o amor que um coração consegue amar. 1000 beijos. Meu pai tem vários livros desses. Mas eu nunca poderia, por exemplo, perder esses livros, porque são únicos, entendeu? São os únicos livros que no lançamento de 98 ele escreveu alguma coisa pra mim. Eu não sei se eu sou muito apegada a essas coisas de memória e tal, mas eu acho isso muito bonito. E aí a gente entra numa categoria que faz parte, claro, que são lembranças de relacionamentos em que, como eu sempre fui leitora, então sempre ganhei livros de presentes dos meus namorados. Nem todos me escreviam dedicatórias, o que é uma pena. Primeira coisa que eu posso falar dos meus ex, porque eles são meus amigos, eu sou a mestre de ser amiga de ex, então tá tudo certo. Eu tenho 3 livros. Obrigada, Bruno. É meio estranho. Por exemplo, Apocalipse Z é um livro que eu gostei muito, então às vezes eu emprestava pras pessoas. Só que é meio constrangedor você emprestar um livro em que tem alguém se declarando pra você. É A Cidade do Sol, que também tem uma dedicatóriazinha tímida, e tem várias dobras. Mas aqui eu fazia isso e me sentia culpada ainda.
E tem um livro também que eu ganhei do meu primeiro namorado. Tem uma dedicatória gigantesca e muito fofa. E tem marcas, né, de mão, que essas páginas estão muito brancas. E assim, gente, era isso. Eu queria rever essas coisas, eu tô pensando um pouco sobre essas coisas. E tem um livro que eu acho que é o livro mais especial da minha estante. Na minha concepção mais canceriana possível, seria esse daqui. As Brumas de Avalon. Livro 1, A Senhora da Magia. Olha só a situação desse livro. Em As Brumas de Avalon, a gente tem a protagonista, que é a Morgana, a meia-irmã do Rei Arthur. E aí ela vai contar toda a história do Rei Arthur de um ponto de vista bem feminino e feminista, talvez, assim. Eu li esse livro quando eu tinha 15 anos. Essa é a edição da minha mãe, mas que já era. Minha mãe tava lendo esse livro quando descobriu que tava grávida e decidiu que eu me chamaria Morgana. Ah, é As Brumas de Avalon, é importante porque esse livro, essa história... Não, sabe? É importante por causa de todo esse contexto que só esse objeto tem. Eu tenho uma edição nova de As Brumas de Avalon, tenho toda a coleção, mas assim, é só um livro. Tem essa diferença, assim, tem alguns que eles se tornam alguma coisa. Eu queria saber de vocês como que é a relação de vocês com os livros, se todos os livros que vocês têm, eles se tornam algo especial mesmo. Pra quem tem muito essa coisa, assim, de proteger o livro e de tentar não deixar marca nenhuma, eu queria saber de vocês, se vocês conseguem ter esse, sei lá, ter esse sentimento, assim, por todos os livros da estante de vocês. Seria legal se vocês deixassem algumas histórias também, das marcas que vocês deixaram nos livros de vocês. É isso, desculpa se esse vídeo ficou meio, assim, sem noção, sei lá. Mas eu queria muito conversar sobre isso. E é isso, gente. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, clique em gostei e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!